dois, três. Gravando. Oi, pessoal! E aí, hein? Eu já tô em casa há 60 dias. Falei com a Lívia que se eu ficar mais 60, eu acho que eu até vou sentir saudade do Edivaldo. Mas por enquanto eu não tô sentindo não. Você tá sentindo saudade dele, filha? Não. Então, gente, essa semana nós vamos falar sobre o rei Acabe. O rei Acabe é esse carinha aqui. E a história dele tá na Bíblia, em 1 Reis 16, 17, 18. Gente, a Bíblia fala que Israel teve muitos reis que fizeram coisas erradas diante de Deus. Mas Acabe foi o pior deles. E uma coisa que Acabe fez que Deus não gostou de jeito nenhum foi construir um altar para adorar Baal. Aqui, ó. Ele construiu um altar e fez uma imagem para adorar Baal. Sabe quem que era Baal, gente? Baal era um falso deus. Só que as pessoas iam até lá, obedeciam tudo que o rei falava e ficavam, ó Baal, e adoravam, ó Baal. E foi isso que aconteceu. Gente, desde aquela época, né? As pessoas inventam falsos deuses para adorar. Até hoje as pessoas fazem isso. Mas Deus não gosta de dividir a glória dele. Então o que ele fez? Ele chamou um profeta chamado Elias para trazer uma palavra de maldição para o rei Acabe. Elias falou assim: Acabe, tão certo como vive o meu Deus, eu te digo que nenhuma gotinha de água cairá sobre Israel nos próximos anos. O que acontece quando não tem chuva, gente? As plantinhas morrem, a água acaba, os animais morrem e vira uma bagunça geral. Acabe ficou com tanto ódio de Elias que decidiu persegui-lo e matá-lo. Imagina o medo que Elias deve ter sentido, gente. Ele estava correndo o risco de perder a própria vida. Mas Deus não desamparou Elias. Ele falou assim: Elias, eu vou te mostrar o local onde você irá se esconder. Então, gente, Deus mandou que Elias se escondesse aqui, ó, perto de um riacho. E deve ter sido um tempo bem difícil para Elias, né? Se for pensar, ele estava como nós estamos nos dias atuais. Ele estava isolado, ele estava sozinho. Ele tinha que se esconder para não morrer, porque se o rei Acabe descobrisse onde ele estava, ó, acabou para Elias. Só que Deus não se esqueceu de Elias. Enquanto Israel toda estava passando fome porque não tinha água, porque não tinha comida, Elias estava sendo bem cuidado por Deus. Ele vivia perto de um riacho onde tinha água. E Deus mandava, gente, corvos, ó. Corvos vinham trazendo comida na boca e davam para Elias. A Bíblia diz isso, que eles levavam pão e carne para Elias. Então, por mais que Elias estivesse sozinho, estivesse correndo risco, ele não estava desamparado. Deus estava cuidando dele. Mas enquanto isso, o que acontecia em Israel? O pessoal passava fome, os animais morriam. E passado algum tempo, Deus falou novamente com Elias assim: Elias, vá até o rei Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre Israel. Elias obedeceu, né? E ele foi até o encontro do rei Acabe. Oh, o que você está fazendo aqui, seu profeta? Você é o perturbador de Israel. Eu não sou o perturbador de Israel. Se não está tendo chuva, é porque vocês desobedeceram a Deus e adoraram um outro Deus além dele. Vocês escolheram seguir Baal. Mas é o seguinte, eu tenho um desafio para fazer. Mande todos os profetas de Baal e também a população até o Monte Carmelo. E lá nós vamos descobrir quem é o verdadeiro Deus de Israel. Então, gente, como Elias tinha falado, todo mundo se reuniu no Monte Carmelo. Os profetas de Baal, a população de Israel, o rei e Elias. Naquela época, era costume construir altar de pedras e colocar dentro dele um sacrifício e fogo para adorar ao Deus que eles serviam. Então, Elias falou assim:
Ó profetas de Baal, construam um altar para vocês. Só que em vez de vocês colocarem fogo, esperem para que o próprio Baal lance fogo do céu. E assim todo mundo verá se Baal realmente é um Deus verdadeiro. Combinado? Combinado. Então, gente, aqui está o altar de pedras que foi construído pelos profetas de Baal. E aí eles começaram a gritar: Baal, nosso Deus, lance fogo dos céus para que todos vejam que o Senhor é o verdadeiro Deus. Nada acontecia. Eles gritavam, eles imploravam. Gente, não existe a dança da chuva? Pois é, eles fizeram a dança do fogo. Oh, 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 fogo do céu, Baal. E nada acontecia. Elias até começou a debochar deles. Gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, por isso que ele não jogou o fogo ainda. O tempo foi passando, ó, e nada acontecia. A população só de olho para ver o que ia acontecer. E aí foi a vez de Elias. Elias também construiu um altar. E a Bíblia diz que o altar tinha 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel. E Elias estava tão confiante de que Deus realmente ia mandar fogo dos céus, mostrando para todo mundo que ele era o verdadeiro Deus, que ele ainda falou assim: se vocês quiserem, podem jogar bastante água no altar, que mesmo assim ele vai pegar fogo, vocês vão ver. E assim aconteceu, gente, ó, o pessoal pegou água e jogou sobre o altar, porque eles achavam que assim o Deus de Elias não ia conseguir colocar fogo sobre o altar. Mas sabe o que aconteceu, gente? Assim que Elias começou a orar, e, gente, o altar começou a pegar fogo. Todo mundo ficou, oh, oh. E aí todo mundo prostrou o seu rosto em terra, porque eles viram que só o Deus de Elias era o verdadeiro Deus de Israel. Então, Elias chamou o rei Acabe e falou assim: Rei, agora está provado quem é o verdadeiro rei de Israel, não é mesmo? Pode ir para sua casa, porque Deus já ensinou ao povo a lição que ele queria ensinar. E em breve a chuva chegará para Israel. Vocês lembram, né? Que Israel estava sem chuva. Gente, a população estava ansiosa para ver a chuva. E a Bíblia diz que uma pequena nuvem, bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem, foi se aproximando. E aí essa nuvem que era pequenininha foi virando uma coisa grande, o céu foi ficando preto. E aí começou a chover sobre Israel. Vendo? Muita chuva. Pessoal, tem gente que acha que por ser filho de Deus, nada de ruim vai acontecer com eles. Mas isso não é verdade, né? Olha só Elias. Elias passou por um momento difícil, né? Ele ficou sozinho, correndo o risco de morrer. Certamente foram tempos tenebrosos para Elias, mas Deus não havia o desamparado. A população de Israel também passou por muita dificuldade, né, gente? Eles ficaram sem chuva, passando fome, mas isso tudo foi importante. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que eles aprendessem uma lição. Eles precisavam se arrepender dos pecados deles, abandonarem a adoração a Baal, para começarem a adorar o verdadeiro Deus. Não vai vir mais chuva. Vamos pensar agora no que está acontecendo com a gente nesses dias. Esse coronavírus parece uma coisa boa ou parece uma coisa ruim? Olha, me parece uma coisa ruim. Tem dia que me dá um desespero, que eu fico com o coração apertado e eu fico assim: Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor não resolve logo esse problema para a gente? Nós não podemos nos esquecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não permitiu que Israel ficasse um tempão sem chuva? Ele também pode permitir que a gente passe por essas coisas. Quando Deus quis, Ele mandou chuva de volta para Israel. E quando Deus quiser,
essa situação também vai passar. Mas esse é o momento da gente se arrepender, da gente se voltar para o Senhor, pedir perdão para eles pelos nossos pecados, para a gente se aproximar de Deus novamente. Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida para quebrantar o nosso coração. E eu espero que todos nós, eu, a Lívia, o pastor Isaac, o pai de vocês, que todo mundo aproveite esses momentos difíceis para a gente ficar mais próximo de Deus. Só Ele pode nos dar a fé, a esperança para passar por esse momento difícil, que a gente pode ter certeza de que Ele está cuidando da gente. Então é isso, pessoal. Voltamos semana que vem, eu e a Lívia, com uma nova história, né, filha? Um beijo, saudade de vocês. Nossa, Pode brincar. Somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Eu sou o Criador da luz e da escuridão. Mando bênção e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Isaías 45, 5, 7. O rei Acabe é esse carinha aqui, ó. Vou pegar meu chuchu. Até 3. Faz assim. Como é que é, filha? Primeiro separa. Deus que pensa, depois que faz. Primeiro tem que o quê? Pensar, depois pode falhar. Tá bom. O Criador da luz e da escuridão. Mando bênçãos e maldições. Faço tudo isso. Isaías. Ah, que bom, você jogou no tapete. Valeu. Ó.